Amém. Novamente, Jô e Du, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Uhul. É sempre uma alegria poder reencontrar vocês. É difícil de expressar em palavras, poder participar do momento desse, onde que a gente vê pessoas que há muito tempo eu não tenho o contato, mas eu tenho um carinho enorme, tanto eu quanto a Jo, e a gente vê pessoas novas também. É uma alegria tremenda no coração, é uma alegria tremenda. Chega assim a gente querer não ter que controlar a emoção. Eu sou muito chorão, então eu só de ver vocês, assim, ver as pessoas, ver rostos novos aí, mesmo nesse tempo de dificuldade, é uma alegria muito grande, uma alegria muito grande mesmo. Não tem como explicar em palavras. Para mim já valeu esse momento de partilha, esse momento onde eu conheci novas pessoas, esse momento que eu reencontrei novas pessoas, que eu dei risada, que eu fiz novas amizades, que com certeza a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, a gente vai conviver. Esse momento ele já valeu a pena, não só para mim, para todo mundo que está participando. Não só para mim, só para todo mundo que está participando aqui. E quando e é isso que nós temos que ter no nosso coração. Para a noite de hoje e para o momento da partilha de hoje. Porque Deus já falou muito. Já falou muito, muito, muito. E tem muito mais para falar. Para que a gente possa viver esses dois temas essa noite, que é o tempo de solteiro e o caminho de namoro, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essa alegria de viver dessa forma, essa alegria de conviver. Eu não vou fugir do conteúdo da cartilha, mas eu não vou ficar lendo a cartilha. Eu não vou ficar lendo a cartilha. A cartilha a gente se aprofunda, a gente lê depois pessoalmente, mas essa noite a gente tem que sentir no nosso coração esse momento de alegria, de viver um tempo de solteiro, um tempo de namoro. A gente tem que descobrir isso, descobrir a alegria de viver esse tempo. E não viver só a cartilha como obrigação, como um cumprimento de tarefa. Sabe por quê, gente? No meio da partilha, Deus já falou muito, muito no nosso coração. Não é porque a Jo tem 9 anos, alguns têm um pouco menos, alguns, por algum motivo, se distanciaram e voltaram. Para que a gente continue, para que a gente permaneça não só no tempo de solteiro, não só no tempo de namoro, não no namoro e depois futuramente no noivado, a gente tem que descobrir a alegria de viver esses momentos. A alegria de estar num momento de convivência como esse. No momento. Porque a partir do momento que a gente descobre a alegria de viver o tempo de solteiro. A gente descobre a riqueza de viver o tempo de solteiro. O quanto é bom, o quanto é gostoso, o quanto a gente se aproxima de Deus, o quanto a gente é curado. A gente vive o tempo. A gente vive esse tempo, a gente passa esse tempo. A grande frustração de viver o tempo de namoro ou o tempo de solteiro é determinar um tempo e falar, tô cansado de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando alguém. Mas na grande realidade a gente não está esperando, a gente está se encontrando com Jesus nesse tempo. É a gente mudar a forma de pensar. A gente está ali se encontrando com Jesus. No tempo de namoro, a gente também se encontra. É um caminho, né, que a gente faz. Amém? Amém. Amém. Isso tudo que Deus falou no meu coração, só nesse pequeno momento,
que a gente pôde partilhar, que a gente pôde se conhecer. Quer falar alguma coisa? Agora, depois? Não, eu vou deixar ele falar, depois eu falo, tá bom? Tá bom. Ela vai deixar eu falar. Ela é esperta, ela. Não, tem algumas coisas. Ô, Du, eu queria partilhar uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu anotei aqui quando eu estava estudando, Claro. e você falou, e eu lembrei da minha anotação. E eu coloquei assim que a gente, quando está na época de solteiro, a gente acha que quando a gente encontrar alguém, a gente vai ser feliz, né? E é o contrário, né? E é o contrário, porque assim, eu anotei assim, que quando você está sozinho, você tem que se sentir verdadeiramente feliz. Porque quando você encontra a pessoa, você só vai transbordar aquilo, né? E aí vem de encontro com o que você falou, né? Pra gente ser feliz em cada fase, sabe? E eu escrevi isso, eu escrevi de que o tempo de solteiro, o tempo de namoro, noivado, mas o principal do solteiro, que, né, acho que a maioria, no caso aqui, eu não sei se encontra, mas que muitas vezes a gente tem essa coisa, né, de, eu tô sozinha, eu quero alguém, mas eu quero alguém para ser feliz, né? Muitas pessoas que eu converso, muitas meninas que eu acompanho, falam assim, mas é porque talvez se eu encontrar alguém, minha vida vai ser melhor. E não é isso, eu acho que a gente tem que ser completo e feliz sozinho, porque quando o outro chegar, só vai transbordar, né, o amor de Deus, aquele amor que o primeiro que a gente encontrou. Só isso que eu queria partilhar, que eu anotei. Quando você falou, eu Tudo lembrei. de bola. Maravilhoso. E entrando nessa parte mesmo, feminina, tá? Muitas das vezes a gente tem uma carência, isso é normal. E aí a gente fala, não, eu preciso encontrar meu José. Ô, José, pelo amor de Deus, eu vou colocar o santinho de ponta cabeça para poder aparecer meu José. Porque, né, é o que todo mundo prega. Você tem que estar com alguém para você ser feliz. Só que a sua verdadeira felicidade é Deus. No tempo certo, no momento certo, ele vai aparecer. Por quê? São pessoas diferentes. São pessoas totalmente distintas. Por mais que esteja dentro da igreja, são criação diferente. E aí, quando você encontrar essa pessoa, vai dar conflito. Não é 100% maravilha, muito gostoso. Por quê? Vai se adaptando. Então, esse encontro de solteiro é o melhor. Porque você vai se encontrar com um verdadeiro amor. Ele te preenche, cura suas feridas e se permita também a ser curada, entendeu? Porque muitas das vezes a gente acha que está curado e não está curado. Aí você encontra uma pessoa ou você encontra falando que era o seu José e pode ser que abra uma outra ferida. Ou, vamos dizer, a sua criação, dentro da criação dele, é totalmente diferente. Ou você se adapta, porque é aquele negócio, não existe mudar, existe se adaptar. Então, esse tempo de solteiro é ideal. Eu fiquei, para encontrar o Eduardo, eu acho que eu fiquei 4 anos e meio, quase 5. E ainda quando eu encontrei, eu dava patada, porque eu sou dessas. Eu dava patada. Ele vai contar a parte dele, que é bonitinho ele contando. Por quê? Porque, na verdade, eu já estava preenchida. Só que quando a gente vai caminhando junto, a gente vai vendo que tem os seus desafios, né? A gente tem as nossas debilitações e ainda não tinha sido curado. Foi curando a partir do momento que um vai auxiliando o outro. Porque o namoro, o caminho de namoro é isso. Vou deixar ele falar a parte de solteiro e aí a gente vai pulando. Fala bem. Gente, quem quiser falar, quiser partilhar, fique à vontade, tá bom? É realmente isso que a Jaque trouxe, que a Joana trouxe. O tempo de solteiro, ele é um tempo, assim, para a galera que está chegando agora, até mesmo para quem está mais tempo, é um tempo de encontro com si mesmo. Guarde isso. É um encontro, é um tempo de encontro com si próprio. É um tempo de encontro com si próprio. Não posso falar que é um tempo só de encontro com Deus, porque o tempo de encontro com Deus ele é eterno, todos os dias.
mas principalmente um tempo de encontro de si próprio. Para a gente ajudar a entender isso, eu dividi em 3 partes. Essa primeira parte de tempo de solteiro. Eu vou ler bem rápido. Existe uma riqueza muito grande no catecismo da igreja, e eu trouxe que fala sobre a castidade. Só que a castidade ela é muito ampla. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler o que está escrito no catecismo da Igreja Católica, aí eu trouxe só o que o catecismo diz sobre a castidade na amizade. Eu acho que deve estar um pouquinho fresco na cabeça de vocês, o bloco 3, que também traz a sadia convivência. Mas, Sim. então, faz uma junção. Eu dividi em 3 pontos. Eu vou ler e vou comentar. Está no capítulo do Catecismo 23, 45, 23, 46, 23, 47. Eu vou ser bem breve para não ficar muito cansativo. A castidade é uma virtude moral e é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Olha que interessante. A integralidade da doação de si mesmo. A caridade é a forma de todas as virtudes influenciada por ela, a castidade. Aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha de fidelidade e ternura de Deus. Eu vou parar por aqui. E esse trecho do catecismo, esses 2 trechos que falam sobre a castidade, ele traz um ensinamento ensinamento do qual a gente precisa ter um encontro com si próprio, para que futuramente a gente esteja pronto para se doar ao próximo, para se doar ao próximo no namoro, para se doar ao próximo no noivado e para se doar no casamento. É um domínio de si mesmo, onde está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha de fidelidade e da ternura de Deus. A gente tem uma resistência contra nós mesmos de saber que a gente não... de relutar, que a gente não tem domínio sobre muitas faculdades mentais, sobre domínio próprio. Imagina, é muito difícil a gente imaginar que em muitas coisas a gente não tem domínio sobre nós mesmos. Como que a gente vai entrar num relacionamento de namoro se a gente não tem domínio sobre nós? Eu não vou nem entrar em mérito de alguma mania, de jeito, de nada. Mas como que a gente vai entrar num relacionamento de um namoro, sendo que a gente não tem domínio sobre nós? Então, a castidade, ela traz esse domínio de si próprio para que a gente esteja pronto para o próximo. Essa alegria, é a alegria de viver uma comunhão fraterna, de viver entre amigos, e vai entrar naquilo que a Jo disse. Vai entrar num relacionamento e não vai abrir uma ferida maior no coração das pessoas, no coração de quem você acha que talvez você goste e você não gosta. Você está ali só por um medo de não ficar sozinha, tá com aquela pessoa por satisfação carnal, enfim, inúmeras situações, e acaba abrindo uma ferida muito grande. A Joana, ela disse aqui que ela ficou aí quase 5 anos no tempo de espera, né? Eu sou assim recém-convertido, tenho aí 6 anos que me converti, né? Eu voltei assim a Deus, e quando
Eu tinha um relacionamento, terminei esse relacionamento e falei, não, eu quero agora viver minha vida inteiramente, né? Deus. Não procurava, assim, namorar. Eu tinha determinado para mim um tempo, assim, mais ou menos de 6 anos para viver solteiro, no mínimo. A partir daí, talvez eu começaria a rezar, a espera, ir para uma namorada, uma noiva e uma esposa. Eu tinha, assim, no meu coração, mais ou menos uns 6 anos. E eu vivi aí 3 anos e meio, nesse tempo de solteiro. Nesse tempo de solteiro, eu conheci muitas pessoas, conheci muitas jovens dentro da igreja, muitas se interessaram por mim, algumas vezes eu me interessei por outras moças dentro da igreja, mas sempre que eu me interessava por alguém, eu parava e falava, vou esperar mais um pouco. A única coisa que eu tinha no meu coração era, eu vou esperar. Eu vou esperar. Se for de Deus, vai acontecer naturalmente. As coisas vão fluir. E se for de Deus, eu vou saber. No meu coração, eu vou ter essa certeza no meu coração. E ali, eu esperei. Eu esperei, eu esperei. E algumas moças que vinham, se aproximavam de mim. E eu esperei e eu discerni que não era um início de um namoro, que era para começar. Eu aprendi o quê? Se eu não tivesse, que eu não me precipitando, eu não estraguei grandes amizades. Eu não me feri e não feri mais as pessoas. Depois eu conheci a Joana, a minha maior preocupação era em não ferir o coração dela. E não ferir o meu coração também. Os meus relacionamentos anteriores que começaram à torta e à direita, de qualquer jeito, sem viver a castidade, sem preservar a castidade, causaram feridas enormes no meu coração. E eu causei feridas gigantescas no coração de muitas moças. Depois que eu me converti, isso era uma obra o inimigo mesmo me atacava, falava, você feriu muitas pessoas. Isso entristecia muito meu coração, sabendo que eu feri muitas garotas, muitas moças que acreditaram em mim, eu menti. Simplesmente eu menti. Só para satisfazer momentos da minha vida, da minha carne. Menti, enganei muitas moças. E antes de iniciar o meu relacionamento com a Joana, eu esperei. Eu esperei, eu esperei. Eu conheci ela no Jovens Sarados, na Missão Mandaqui. Ela me chamou muita atenção, né? A beleza dela, né? Menina. Aí eu falei, ela Só Jesus. é diferente, né? Ela estava partilhando a palavra, né? Eu falei, gostei, né? Gostei. Mais pregação, meninas. Aí eu gostei. Só que eu tinha isso no meu coração. Eu tinha no meu coração, eu não quero ferir mais ninguém. E não quero mais ferir. Não quero ser ferido também. E eu esperei, quando eu comecei a gostar dela, eu esperei 5 meses rezando sozinho, sem ela saber. Vocês sabem por que eu rezei? Aí a galera nova que tá chegando, a galera que já teve outros relacionamentos, eu acho que todo mundo já teve um relacionamento, né? Aqui a gente é bem grandinho. Porque eu tinha que descobrir dentro de mim o que era verdadeiro, o que era falso. O que era só um sentimento da carne, o que era uma carência. Eu tinha que descobrir dentro de mim. Então, esse tempo demorou 5 meses para mim começar a pensar em falar com ela. Eu ficava falando, será que não é porque eu estou muito tempo sozinho? Será porque eu estou com medo? Então, esse tempo, eu demorei 5 meses rezando, sozinho, e ela não saía da minha cabeça. Eu falava, não, Deus, tá difícil, né? Como é que é? E ela não saía dos meus pensamentos. Mas foi um tempo, depois do tempo que eu estava solteiro,
5 meses rezando, conversando com pessoas, com amigos, com pessoas que eram de oração, de intercessão. 5 meses. Só para depois eu conversar com ela e falar para ela que eu estava gostando dela. É justamente o que está dizendo aqui no catecismo. A integralidade da doação de si mesmo. É muito profundo isso. Eu tinha que ter o domínio próprio dos meus pensamentos, da minha mente e dos meus sentimentos. Então eu tive que trilhar um caminho de cura interior. Muitas confissões, muito aconselhamento. Para que a gente viva bem esse tempo de solteiro, é a gente descobrir essa beleza. É descobrir algo, descobrir que dentro da gente é muito maior do que a gente pode olhar e imaginar. É muito profundo o nosso coração, o nosso interior. E a gente tem que mergulhar em lugares escuros, mexer em lugares que a gente não quer mais mexer. Eu ia no confessionário e confessava muitas vezes aquele pecado que eu cometi com aquelas garotas, e eu maltratei aquelas garotas, e eu menti para aquelas garotas, eu fiz elas sofrerem, que eu abri feridas enormes. Até hoje eu rezo por algumas delas, pedindo para que elas tenham uma vida normal. Não tenho contato com elas, mas eu rezo. Eu rezo pedindo a Deus que elas sejam felizes. Mas eu tive que olhar para dentro de mim, eu tive que olhar para as minhas feridas, tive que mexer lá, em coisas que eu não queria mexer, para entender, falar, agora eu vou falar com a Joana, agora eu vou conversar com a Joana. Porque a gente fica confuso. Existe uma coisa que a gente não tem controle, é a mente. Se você pensar e não pensar, você já pensou. Não existe. Não tem como. Então, a gente é sabotado constantemente pelos nossos pensamentos positivos. Sabotado pelos pensamentos positivos, não. Pelos pensamentos negativos. Por medos. Então, a gente precisa trilhar um caminho de cura. E aí encontrar essa riqueza nesse tempo de solteiro. Para que a gente realmente possa fazer o outro feliz. Quer falar um pouquinho? Vindo de encontro do que o Eduardo mencionou, ele ficou 5 meses e, gente, eu era muito fechada devido ao meu passado do que eu entrei no Jovens Sarados, aí passou um ano e meio mais ou menos, eu conheci uma pessoa. Nossa, eu achei que era o meu José. Ai, que lindo! Só que não. E aí, o que aconteceu? Ele tocava, né? Todos os instrumentos da vida. E eu gosto de música. E eu cantava. Eu me achava. E aí, vamos começar o caminho de namoro? Vamos. Só que a gente nem rezou. Bem do encontro que o Eduardo mencionou. A gente simplesmente... Vamos. O coordenador aceitou tudo, porque era um menino até aparentemente muito bom. Só que depois disso, aí a gente ficou 4 meses. Ia completar 5, aí o coordenador chamou. Olha, gente, não pode passar de 5 meses. Quando eu descobri que o bonitinho estava comigo, oficial, e com mais 2 de outras missões. Então, isso para mim foi um choque mesmo. Eu falei, Jesus, como assim? A pessoa, ela é da igreja e ela tá me traindo assim na cara dura. Aí, ainda as meninas queriam me bater, detalhe, tá? E fizeram aquele show todo, aquele negócio, foi horrível. Minha mãe entrou no meio, o coordenador do outro lado entrou no meio, foi a treva, enfim. Aí tudo bem, eu falei assim, então quer saber? A partir de agora eu vou me fechar. E me fechei mesmo. Qualquer pessoa que vinha encostar, sendo um menino, filho, Deus me livre. E eu era muito grossa mesmo. Tanto que o Eduardo vinha falar comigo, se eu tinha sentido que estava, né? Então, tudo bem, ok. E eu era coordenadora na época. Aí eu entreguei porque a gente tinha um propósito.
eu entreguei uma fitinha para cada um, que era um terço Era uma dezena. era uma dezena. Entreguei um para cada um e falei assim, gente, a gente precisa de almas. O Eduardo eu fiz assim, toma, você vai ter que entregar almas. Desse jeito. Porque eu estava ferida. Passou os 4 anos e pouco e ainda não tinha sido curada. Sabe quando eu fui curada? Quando ele falou e a gente começou a rezar. Os dois é intercessor. E a gente começou a rezar por vários motivos. E depois disso a gente começou a fazer novena. Gente, a gente fazia novena de tudo. Todas as novenas possíveis e imaginárias a gente fazia. Mas ninguém falou nada, que um gosta do outro, nada disso. Aí a minha mãe pegou e falou assim, Jô, acho que esse menino gosta de você. Daí que gosta de nada, filho, vai ser igualzinho o outro. Sai fora. Aí tá bom. Aí o coordenador pegou, o outro coordenador falou assim, Jô, esse menino gosta de você. Eu falei, não gosta, sai fora. Oxi, vai ser igualzinho. E era assim, vai ser igualzinho. Hoje ele fala pra mim, Kennedy, Jô, é igualzinho? Tá casada já. Então, assim, se permitir, mesmo nesse tempo de solteiro, às vezes a gente acha que a gente tá curada. Quanto eu não aprendi com o Eduardo, porque eu dava patada a gente, era muito nítido. Era só com ele. Ele falava assim, nossa senhora, Joana, que é isso? Quando a gente começou o caminho, ainda eu continuava dando patada, porque eu estava com o reflexo do outro. Então, assim, a gente se permitir ser curada, porque dói. Não pense que foi fácil, né? Eu me permiti que o Eduardo entrasse na minha vida. Até então, não. Demorou, viu? Demorou. Eu acho que demorou, uns 8 meses, mais ou menos, para ele conquistar. Então, meninas e meninos, deixa esse tempo de solteiro, Deus curar, Deus agir. E quando chegar no próximo passo, a gente está mais aberto. Porque, querendo ou não, eu fiz ele, num certo ponto, sofrer. Só que ele é paciente, viu? Acho que se fosse comigo, não ia conseguir, não. Mas a paciência dele foi aonde conquistou e aonde Deus soube curar. Muito bom. Tá todo mundo aí ainda? Sim. Sim. Impactada com o testemunho lindo de vocês. Sim, sim. Oh, que bom. A Jo ela já começou a falar sobre um pouquinho do tempo de namoro. Já do caminho de namoro, né? E vou ler mais um trecho do catecismo. Não durmam, tá? Não durmam, por favor, não cochilem. Vou ser breve aqui, lendo, senão a gente cansa. Só tem um detalhe. Estamos atentos. Só tem um detalhe. Se dormir, vai ter que me trazer chocolate aqui na Zona Norte, hein? Meu Jesus, amado. Eu estou gestante. Detalhe que eu estou gestante. Ai, que top. Olha que bonito que o catecismo ele traz pra gente. Também falando sobre a castidade. Esses trechos que eu estou lendo da castidade é só castidade na amizade. É muita coisa que tem, é muita coisa. A virtude da castidade, ela desbrocha na amizade. Mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos. Jesus. Se doou totalmente a nós e nos faz participar da sua condição divina. A castidade é a promessa da imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo, desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. Antes da gente começar o caminho de namoro, eu e a Joana, nós se tornamos amigos, né? A gente começou a rezar por comuns propósitos na missão,
situações que estavam acontecendo na missão, pessoas, e a gente começou a fazer um propósito de oração. Esses propósitos de oração para as pessoas, para o próximo, nos tornou muito amigos, muitos amigos. Essa virtude da castidade que desbrocha na amizade. Para a gente iniciar um caminho de namoro, já tenha como discernimento na sua vida, essa pessoa ela é a minha amiga, já tire isso como fase já para você discernir. Essa pessoa ela é sua amiga? Se ela não é nem sua amiga, como você vai entrar num caminho de namoro? Tire isso para você discernir. Eu acredito que isso que eu acho que o próprio Espírito Santo está dizendo é para que tomem posse e já discernam caminho de namoro, caminho de noivado, futuramente, mas vamos ficar só no caminho de namoro. Já tome como discernimento a amizade, a virtude da amizade, a castidade, ela desbrocha na amizade. Mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, Jesus. Nosso primeiro amigo tem que ser Jesus. E a gente ser um imitador de Jesus. O caminho de namoro, ele é um caminho de discernimento. É um tempo de discernimento. Se você fez o tempo de discernimento, começou a namorar, beleza, tranquilo, jóia, tudo bonitinho, mas não é a decisão final. Não é a decisão final. No caminho, no tempo que eu e a Joana namorava, ela estudava, eu ia buscar ela todos os dias na faculdade. Ela fazia 5.900, 300 perguntas para mim, todos os dias. E eu voltava na mesma pergunta. E depois ela perguntava a mesma pergunta para ver se eu estava falando a verdade. Deixa eu pegar ele no pulo. Ô, Edu, só para comentar uma coisa que você está falando da história e tudo, eu acho interessante também a pessoa saber da história da outra, né? Eu só para partilhar um pouquinho aqui, quando eu conheci o Hugo, rapidinho, antes, né, igual você falou, a gente não tinha essa coisa de, você ficou com a pessoa, começou a namorar, nem sabe de onde a pessoa veio, era bem assim, né? E aí na minha vida também foi assim. E eu lembro quando você está partilhando aí de quando, com medo de machucar outra pessoa, eu lembro que por mais que eu estava afastada da missão, eu lembro que eu conversei com o Hugo durante 3 meses para saber a história dele. Porque o que me marcou muito nos meus relacionamentos anteriores é que eu não tinha essa pausa. Eu simplesmente, os 3 namoros que eu tinha, era conhecer a pessoa hoje, eu não sabia da família, eu não sabia da história, eu não sabia o que ela gostava de fazer, se ela queria fazer uma faculdade, quais eram os sonhos dessa pessoa, eu não sabia. E depois que eu tive esse espaço de encontro com Deus, assim, de se conhecer, igual você falou, do autoconhecimento, de você conhecer o que você gosta, o que você não gosta, de você se autoconhecer. E aí, conforme eu fui entrando nos Jovens Sarados e fui me conhecendo, eu entendi o quanto que eu tinha que saber da história do Hugo, entendeu? Para eu estar entrando no relacionamento. Então, eu fiquei durante 3 meses, igual a Joana estava falando das perguntas, eu lembro que a gente só conversava durante esses 3 meses, a gente só conversou pelo WhatsApp. E eu só perguntava tudo. Perguntava o que ele queria fazer da vida, qual era a faculdade, da família dele. Queria saber tudo. Por quê? Porque, para mim, os meus outros relacionamentos não deram certo porque eu não sabia, não fui amiga da pessoa, sabe? Então, quando você falava isso, eu me lembrava muito. Por mais que a minha história é diferente, né? Por conta que eu saí da missão, eu trouxe ele para a missão. Então, eu lembro disso, que para mim foi o ponto crucial. Eu tinha que ter esse tempo de saber da história dele, porque eu não queria entrar em outra história que fosse, assim, avançando tudo e não sabia de nada da pessoa. Então, eu acho muito importante você saber os planos da pessoa, dos sonhos, do que ela quer fazer daqui 3, 5 anos,
como é a família dela, se a família dela é católica, se a família dela é qual religião. Porque tudo isso é importante, entendeu? Às vezes a gente fala, não, não é importante, mas é importante. Então, eu só queria deixar registrado isso, que é muito importante a gente conhecer a história da outra, falar da nossa história também, porque às vezes a pessoa vai ver uma coisa na sua história também e vai falar, não, isso aqui, né? Então, achei muito importante, né? Só queria frisar essa parte que vocês falaram. Eu falo muito, desculpa, gente. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. E, na verdade, esse tempo o caminho de namoro, ele é importante para auto se conhecer e autoconhecer a pessoa e nunca deixar de rezar. Porque muitas das vezes a gente fica naquela emoção de tipo, ai, ele é meu príncipe, ai, ele é... Não, calma, Deus, ele responde, ele fala se é ou se não é. E às vezes a gente quer acelerar esse tempo que a gente ficou praticamente nesse negócio de tipo, ele ainda não tinha falado, mas ele conversava comigo, ele estava perguntando. Esses dias, quando a Jaque me mandou a mensagem, vocês podem partilhar? Eu falei, eu acho que Deus quer falar com a gente. Aí eu fui lá no Face. Eu falei, nossa, porque a gente conversava, mesmo ele não se declarando, ele não falando nada, a gente conversava sobre tudo. E eu não tive vergonha de falar as coisas para ele, apesar do meu jeito bem grosseiro, quem conhece, que era na lata. E ele também não tinha vergonha de falar. Então, eu acho que o tempo de caminho de namoro é essencial a gente não ter vergonha, porque só assim a gente vai conhecer a pessoa que você vai levar para frente. Pode ser que entre na sua vida e fique eternamente ou não. É um tempo de experiência. Então, também não ter esse medo. Só que também, como diz, né? Isso aí é mais para os meninos, também não sair atirando. No tempo certo, Deus vai mostrar. No tempo, é o que o Eduardo mencionou. No tempo exato, Deus vai falar, agora você está preparada. Porque vai vir o seu atrito. Sempre tem, porque não é igual. A Jaque pode falar. O Du também pode falar. Que não é igual. São pessoas diferentes. Então, esse tempo de caminho serve para a gente conversar. Porque mais para frente, o que vocês conversaram, vocês vão utilizar, um auxiliando o outro. Justamente. É tão importante assim a gente ter na nossa mente que a gente precisa estar livre de expectativas, né? Porque parece que muitas pessoas às vezes já entram num caminho de namoro já achando que está namorando com a pessoa, né? Mas a gente tem que estar livre das expectativas e realmente estar ali com a nossa confiança totalmente depositada em Deus. E como a Jo falou, rezar todo o tempo. Acho que isso é muito importante. A gente entender que o caminho de namoro ainda não é um namoro, né? É ainda um processo, uma fase de maior aproximação, de maior oração, porém ainda não é, porque senão a gente vai se frustrar muito se não der certo, se alguma coisa acontecer nesse caminho, né? Então é muito importante ter isso em mente. É verdade. E com isso, eu me lembrei de uma coisa. O Eduardo sempre teve carro, né? Só que nesse dia, ele não saiu de carro. No tempo de caminho, a gente não saía de carro. E a gente foi para Shalom. Aí minha mãe, tá bom. E a minha mãe, ela é muito rigorosa. Como eu não leu, ela grita. Ela, você vai, mas você sabe, né? Você sabe o que você segue. Okay. Aí eu fui, a gente se encontrou no metrô, tal, e era muito, assim, nítido, né? Que a gente estava entrando num caminho, mas nada de toque, nada de, sabe? Era um pouco mais para lá. Vai mais para lá, Eduardo. Mas, assim, a gente tinha uma certa amizade, né? Aí, ainda a gente estava em discernimento, porque o nosso pedido foi na Canção Nova. Aí ele falou assim, mas eu não tenho dúvida. Antes de chegar na missa. Mas eu não tenho dúvida que eu quero namorar com você. Eu falei, mas não pode. Mas não pode. Então tá bom, Joana. Vou te respeitar. Sempre foi assim. Eu vou te respeitar. E aí foi. Depois disso, tipo, ser livre e falar, até aqui você vai e até aqui você não vai. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar os nossos obstáculos, porque nós somos seres humanos. E aí foi muito natural.
Tanto que para chegar, depois que ele pediu, eu acho que a Stephanie estava no dia que ele pediu. A gente deu um selinho, acabou. E a gente só foi beijar mesmo, eu acho que foi com 3 dias, não foi? Ele falou, vocês estão namorando mesmo? Eu falei assim, deixa que vai acontecer no tempo de Deus. Aí ele, tá bom. Então, eu acho que assim, Deus prepara o momento certo. Tanto que foi bem legal, foi bem interessante o momento que a gente viveu. A gente ficou assim, mais amigo e muito próximo. Tanto que teve um retiro, eu acho que a Stephanie não estava nesse retiro. A gente rezou, aí só que eu sou a Severino, eu vou para tudo quanto é lugar. E aí eu tava na intercessão, eu falei, Eduardo, você fica, e tava mais uma outra pessoa com ele. Você fica, eu vou na cozinha com a minha mãe. E aí a gente começou a arrumar as coisas da cozinha, tal, a acolhida, tudo, e tava faltando uma travessa para colocar os pratos. Aí os dois saiu correndo para buscar a travessa. Falei, eita, tá lendo meus pensamentos? Aí tudo a gente falava, tá lendo meus pensamentos? 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu pensava uma coisa e o Eduardo também pensava. Aí o Kennedy, eu acho que vocês vão casar. Eu acho que vocês vão casar. Porque era muito assim, em oração. Tudo a gente fazia em oração. Tudo, tudo, tudo. Joana, posso fazer isso? Não, vamos rezar primeiro. Eu sou mais acelerada. Agora eu parei só um pouquinho. Ele não, Joana, calma. Calma, Joana. Vamos rezar primeiro. Aí eu aceitei, né? Aí eu aceito, né? Agora não, agora eu espero ele falar, vamos rezar. Porque tudo ele fala, Joana, não, primeiro eu vou rezar. Tudo, 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 tudo. E é um exemplo, né? Porque como eu sou mais acelerada, eu falo, se eu quero comprar um celular, vamos comprar logo. Não, vamos rezar, Joana. Que bom, ok, vamos rezar. E isso vai me controlando, né? Fala bem. Só para que a gente possa já ir para outra parte, assim, uma coisa que ficou assim forte. Como a gente vai conversar com alguém, partilhar, se conhecer, como a Jaque trouxe, se a gente não é amigo dela, né? A gente não tem essa amizade. Então, para viver essa virtude dessa amizade, também com a castidade, né? Me fez aqui lembrar uma coisa, assim. Antigamente eu era muito louco mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui, a Jaque falando, foi como eu era louco mesmo, chapado das ideias, né? Se entregava a relacionamentos, às pessoas sem sequer conhecer. Quantas vezes, né? Quantas noites saía, ficava com diversas pessoas que eu nunca vi, que eu não lembro o nome, né? Que loucura é essa? Que ponto que a gente chega? Porque eu não tinha um amor nem sequer um amor próprio por mim, não estava nem aí por mim mesmo, né? Então, todo esse tempo, tanto tempo de espera, tempo de discernimento no namoro, ele é importante. Até que a gente chegue no namoro. O namoro, ele é... Quando eu comecei a namorar com a Joana, eu tinha certeza que eu queria, do que eu queria. Mas eu também era muito pé no chão, que não era o ponto final. Se no namoro eu visse que não era do meu agrado, ou que fugisse daquilo que eu estava seguindo, eu terminava imediatamente. O namoro. Ela comentou que eu tinha carro e eu falava, uma das coisas que eu falei, a gente não vai namorar dentro do carro. Dentro do carro não, hora para ela entrar, tudo tinha hora. Mesmo assim foi muito difícil, foram muitas lutas. Antes da gente iniciar o namoro, eu me lembro na Canção Nova, eu tinha no meu coração que eu tinha que falar tudo, né? Não dá para você falar tudo, né? Assim, num tempo. Mas falar todos os pontos importantes que eu vivi de ruim, das minhas experiências negativas com outros relacionamentos. Eu falei, ela tem que entrar sabendo quem eu fui. E eu disse para ela, olha, não sei se ela lembra disso,
Eu quero juntar toda a minha experiência negativa, porque a gente pode pegar tudo aquilo que a gente viveu de ruim, de negativo, para fazer outra pessoa feliz. Como? Foi uma experiência ruins que eu tive com relacionamentos. Não dá para enumerar aqui. Com situações. Por quê? Tudo que eu vivi eu não quero viver mais. Tudo que eu vivi eu não vou fazer no meu relacionamento atual. Eu disse para ela, eu vou juntar toda a minha experiência negativa, tudo que eu vivi de ruim, tudo que eu vivi de bom, e me esforçar para fazer você feliz. Mas eu tive que dizer tudo. Todos os pontos, todos os caminhos, prostíbulos, situações de sexo, desengrado e tudo mais. Falei tudo antes da gente iniciar um namoro. Porque eu não queria mais ferir ela. Ela também tinha que saber. Ela tinha que saber. E o caminho, o namoro, ele continua sendo um tempo de discernimento. No namoro você vai, aí já pode beijar, já pode pegar na mão, mas você continua ali perguntando. Aí é o tempo de você conhecer de uma forma mais funda a família, os parentes, porque você já visita a casa. Eu estou pulando algumas etapas aqui, como você tem que pedir a bênção da mãe, a bênção do pai. Eu estou pulando algumas coisas assim, trazendo mais experiências do que nós vivemos, que eu e a Jo viveu. Então é o tempo de você visitar a família, de você conhecer e você saber, essa pessoa que eu quero casar, você tem que ser, o homem tem que ser homem mesmo, e a mulher tem que ser mulher. E tem que ser sincero, em primeiro lugar, consigo mesmo. É isso? É com esses defeitos que eu quero namorar, que eu quero ficar? Porque é isso. É sem poucas palavras. É com isso que eu quero continuar. E isso enxergar e falar, eu sou capaz de suportar isso? É um tempo de discernimento ainda. Porque senão você continua se enganando e você continua enganando a pessoa e vai continuar se frustrando e vai continuar se machucando. É ser sincero, é ser honesto consigo mesmo e ser honesto com o próximo. O tempo de namoro é um tempo lindo, é um tempo gostoso, é um tempo de viajar. A gente hoje não mais por conta da situação, mas a gente viajava muito para Canção Nova, muitos acampamentos. A gente ia para muitos retiros, a gente ia para muitas comunidades católicas, a gente ia para o shopping, a gente vai muito para o teatro, muito para o teatro, muito para o cinema. É um tempo delicioso, é um tempo gostoso. Ia eu, ia a Joana, iam amigos nossos, ia a mãe da Joana, ia junto. Muitos dos passeios que a gente fazia, a Joana, acho que poucos dá para contar no dedo que a dona Neuza não estava junto. Gente, a gente viajou uma vez só, que foi no retiro de liderança, mas a minha mãe ficava me ligando toda hora. Toda hora. Toda hora. Me identifico. Mas não é porque ela não tinha confiança. Porque até quando o Eduardo mencionou que ele ia lá em casa, gente, eu sou muito mimadinha, né? Não parece. E tanto pela minha mãe quanto pela minha tia. E aí, quando o Eduardo chegou para conhecer a família da minha mãe, aí teve uma prima minha que falou assim: Meu, você tem certeza que você vai casar, você vai namorar com ela? Ela é muito insuportável. Nossa, acabou comigo. Aí um primo meu, ela é chata demais. Meu, ela é muito mimadinha, você não vai aguentar. Não vai, não vai. Aí, ok, né? Aí, e nisso ele foi pegando, né? Quando o Eduardo foi pedir para o meu pai, porque na verdade ele pediu o namoro na Canção Nova, aí a gente recebeu a bênção do padre e tudo, só que a gente não anunciou. Ele só anunciou quando ele foi pedir para o meu pai. Meu pai não é da igreja. A minha mãe já estava, né? E aí foi muito interessante. E teve uma coisa bem legal. A gente conseguiu levar
eu escondida, né? Que eu gosto de fazer surpresa. Eu gosto mesmo. Tipo, eu já sabia que a gente ia ficar, nós ia começar um namoro, e aí eu combinei com a irmã dele, para levar a família dele escondida. Meu, era no compromisso. Só que o Eduardo, ele tem olho biônico, eu não enxergo direito, mas ele enxerga. E a gente tava no Pai das Misericórdias lá na frente. Eu falei, Kennedy, vamos pegar lá na frente, porque aí o Eduardo não vai ver. No meio daquela multidão de jovens assim, o Eduardo não encontrou a família dele. O Eduardo não parava em pé e ele só sabia chorar. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, aí ele não soube fazer a surpresa direito. Meu, o compromisso do Eduardo, eu tenho uma foto, o compromisso do Eduardo, o Eduardo só sabia chorar. Minha mãe falou assim, mano, você vai ver de você ficar, você vai começar a namorar, eu acho que você vai matar um menino. Aí eu falei, desculpa. Ele, Joana, você me paga. Aí depois desceu a irmã, desceu o pai. Ele, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu falei, muito obrigada. Pior que depois, no outro dia, ele fez uma surpresa. Que aí já tava a família inteira, né? Só não o meu pai. Então aí a gente ficou meio em off. Aí na outra semana, o meu pai, ele pediu pro meu pai. É exatamente isso, o tempo de namoro. É conhecer de todas as formas as famílias, os jeitos, as brincadeiras, as manias, se é mimada, não é. Esse tempo namoro. Tem que viver esse tempo com muita maturidade, muita maturidade. Saber, eu falar, eu tô começando um relacionamento. E uma coisa que eu tinha muito no meu coração, que eu vou repetir. Tô começando esse relacionamento e eu disse isso pra ela, mas eu termino. Eu termino. Não sem dó. Ele falava dó. assim, sem dó. Sem dó. Eu termino. Eu tô começando, mas eu termino. Se fugir daquilo que eu tenho buscado agora como solteiro, eu termino. Até o tempo de noivado, se tivesse seguindo, eu termino. Não tenho por que seguir algo que vai me tirar de Deus, que vai roubar aquilo que é tão precioso, aquilo que eu conquistei no tempo de solteiro, aquilo que eu conquistei no tempo de discernimento por namoro. Você conquista muita coisa. Você vai além dentro de você mesmo. Você conhece coisas que você não conhecia de você mesmo. Você desenvolve coisas que você não imaginava fazer. Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que eu já vou começar, não sei nem quanto tempo a gente está falando, né? Mas eu vou começar a finalizar. Até meia-noite é dia. Meia-noite é dia, né? Até meia-noite pode ficar, mas a gente quer a gente já está acostumada a ficar tipo 4 horas, 3 horas aqui junto. Que delícia! Que maravilha! Deixa eu só completar uma coisa. Na cartilha, ela menciona que é um tempo de amadurecimento do casal, né? E muitas das vezes, eu falo por mim, tá? Quando chegou, eu acho que 1 ano e pouquinho, 1 ano e pouquinho, 1 ano e eu acho que 1 ano, ia completar 2 anos, quase 2 anos. O meu pai saiu de casa. Ai, minha Nossa Senhora. E a gente tava querendo, e aí, vai ficar noivo, não vai? Aí o Eduardo, então vamos ficar em oração. Em novembro. E a gente sempre comemorou nossos dias, dia 12 de cada mês. Aí tudo bem. O meu pai saiu de casa numa certa época e estacionou, né? Meu mundo caiu. E aí eu querendo casar, não vou casar e aí vai dar ruim pra mim. Tipo, vai acontecer que nem minha mãe. Minha mãe ficou 30 anos casada e meu pai foi embora depois. Ok. Aí eu falei, e agora, Eduardo? Mas aí, dentro da Joana, muito acelerada, ela falou assim, não, então, Eduardo, nós vamos ter que ficar noivo logo. Não, vamos ficar noivo, porque não dá não pra ficar enrolando, né? Pelo amor de Deus. Aí o Eduardo, não, Joana, a gente vai rezar. Então não quero mais. Então, você não vai ficar me enrolando. Por quê? Deu a louca,
Mas, na verdade, é porque a Joana estava sem discernimento e sem oração. Porque a partir do momento quando a gente rezou para decidir se a gente ia ficar noivo, se a gente não ia ficar noivo, como que ia ser, é porque, na verdade, eu estava naquele processo que meu pai tinha acabado de sair de casa, e agora eu vou, não vou, e aí, o que eu vou fazer? E a minha mãe sempre perguntou para o Eduardo, como eu tenho alguns problemas de saúde, ela sempre perguntava para o Eduardo se era isso mesmo que ele queria, sempre. Até no dia do casamento do civil, a minha mãe falou assim, é isso mesmo, Eduardo, que você quer? Porque se não quiser, você deixa ela aí mesmo. Aí eu falei, não tô acreditando. Já assinei, já, filha. Aí ela, não, tem que perguntar, Ju. Minha mãe perguntou, minha mãe é a melhor. E quando a gente começou a falar, mãe, que não sei o quê, e aí, como que vai ser? Ela falou assim, não, Joana, você vai rezar. Isso foi em novembro, outubro. Aí eu falei, então tá bom, vamos rezar, né? Vamos ficar rezando aí até Deus cair do céu e falar para vocês dois. Mas era a Joana acelerada. E muitas das vezes a gente também quer acelerar tanto o caminho. Vamos fazer só 2 meses. Aí a gente pula. Não, vamos, o namoro, vamos fazer 1 ano só. Já é o suficiente para a gente casar. Às vezes a gente tem que ter maturidade suficiente. Será que eu estou preparada para seguir o primeiro passo, que é o caminho? Os 2 meses que eu estou andando com essa pessoa, né? Caminhando com essa pessoa, é o suficiente? Eu já conheço o suficiente para dar o próximo passo? Porque, principalmente nós que somos cristãos, hoje eu estou, você tá assim, hoje eu estou com o Eduardo, amanhã eu estou com o fulano de tal. Não, não é. A gente tem que ter uma certa maturidade, tanto no caminho quanto no namoro, e assim vai seguindo a sequência. Porque o que a gente colheu no caminho, o que a gente plantou no caminho, a gente colheu no namoro. O que a gente plantou no namoro, a gente colheu no noivado. E o que a gente colheu no noivado, a gente está levando para o casamento. Muitas das vezes a gente se pega falando, eita, Eduardo, mas não é assim. Ô, Joana, peraí, mas a gente já não tinha conversado lá atrás? Então, é bom a gente ter um certo relacionamento. E não é o tempo que faz. É sim você auto se abrir, ter essa maturidade que a cartilha fala. Sensacional isso. Eu amei. Amei essa visão de real, tipo, que a gente vai plantar na amizade, vai colher no caminho, que a gente vai plantar no caminho, vai colher no namoro, plantar no namoro, vai colher no noivado. Amei olhar por essa ótica. E uma coisa que também ficou muito forte, assim, pro que o Du trouxe, né? De que a qualquer momento ele podia terminar, né? Porque ele tinha aquilo que era o essencial para ele, as prioridades, aquilo que já era o centro, e nada podia ser tirado desse caminho, né? Agora que eu encontrei aqui meu caminho como cristão, já me decidi para a vida que eu quero ter, um relacionamento não pode me tirar da minha decisão, né? Então, assim, isso para mim é muito forte, porque quando a gente tá... Muitas pessoas, né, a gente vê colocar o relacionamento, colocar o outro em primeiro lugar, colocar o outro como um centro da vida ali, só que nós como sarados, nós como cristãos, nosso centro é Jesus, né? A nossa vida, ele é o primeiro lugar, e não o nosso relacionamento, e não aquilo. Então, assim, é muito importante a gente, quando entrar num relacionamento, a gente ter essa consciência, né, das nossas prioridades. A nossa prioridade é Jesus. Aquilo que a gente tanto orou no tempo de solteiro não pode se perder, né, quando a gente entrar no caminho de namoro, entrar no namoro. Sim, e o interessante é a gente saber dividir, né? Antes, no caminho, o Eduardo, eu acho que puxou toda a minha capivara. Ele olhou todo, eu só tenho Face. E agora ele colocou um estragando a minha vida aqui. Por causa da missão. E ele olhou tudo que você possa imaginar. Tanto que tem algumas fotos que vai recém, sabe? Tipo, 5 anos, 6 anos. Ele, já olhei essa foto aí. Como assim? Eu olhei mesmo. Porque é você conhecer. E eu sou muito, por mais que eu seja grossa, eu sou muito sincera.
ou eu não gostei, você vai até aqui, ponto, acabou. E muitas das vezes a gente não consegue ser tão sincera desse jeito. Então, é bom a gente ter alguns recursos. Se você quiser conversar com a mãe, quantas das vezes eu não conversei com a Ângela? Pra gente ir, como que é a pessoa? Como que eu posso lidar? Né? Porque o caminho também é isso. O namoro também você vai passar por isso. Vai ter dia que você não vai querer encontrar a pessoa. Mas você escolheu, amigo. Entendeu? E assim você vai discernindo se é isso mesmo que você quer. Entendeu? Só falando, complementando uma coisa que a Steph falou, e até o Dudu falou também, que tem, a gente, por si só, mulher, e homem também, mas a gente tem muita insegurança de perder a outra pessoa. Eu posso falar por mim que nos meus relacionamentos anteriores era muito insegura. E eu acho que muitas pessoas, quando entra até nos Jovens Sarados também, tem inseguranças mesmo, sabe? De perder a pessoa. E igual o Du falou, a gente tem que centralizar que Deus é Deus na nossa vida, o primeiro. Porque senão a gente fica naquela ali, eu vou perder aquela pessoa, eu vou perder. E não é isso, né? Se a gente coloca Deus no centro, a gente não fica nessa insegurança. Então, eu lembrei muito disso, né? De que quando a gente está num relacionamento, a gente não pode ser insegura de querer a pessoa só para si. Lembrando, sempre apontando ela para Deus, sabe? Sempre apontando. Igual no meu caso, né? Que o Hugo, ele não era dos Jovens Sarados. E pode ser que alguém aqui, por exemplo, encontre uma pessoa, né? Se interesse. E aí fica naquela, mas ele não é sarado, ele não é isso. E eu lembro quando eu encontrei o Hugo, a minha única coisa que eu queria é apontar Jesus para ele. Então, é muito importante, por mais que primeiro, você entender sua vocação, rezar, igual a Jojo falou, e também entender que quando você encontrar alguém que você talvez se interesse, sempre apontar Jesus, não querer um relacionamento primeiro, sempre mostrar para ele a Jesus, entendeu? Porque, por exemplo, se no meu caso, se fosse mais forte, eu sairia da igreja e não ele entraria para a igreja. Então, eu acho isso muito importante para as pessoas que estão chegando a entender que quando você encontra alguém é para apontar sempre Jesus, que ele seja sempre o centro. Porque o amor que te apaixonou, aquele amor que te encontrou, você tem que passar para aquela pessoa, né? Quando, nesse caso, né, que eu tô falando do meu caso, assim, que foi outra pessoa e que eu trouxe para a missão. Então, é sempre isso, centralizar Jesus e apontar Jesus sempre. Sim. E vem muito de encontro à missão. Quando a gente começou a namorar, o Eduardo assumiu a coordenação da RCC. E eu também era coordenadora na época. Então, a gente se dividia. O Eduardo ia para a missão dele e eu ia fazer a minha missão. Muitos finais de semana, 2, 3 finais de semana a gente não se via. Porque era o tempo, a gente só tinha o domingo para ficar junto, sábado tinha missão. Então, dia de missão, pode me esquecer, tem essa, esquece eu. Mas aí, o dia de quarta-feira, esquece Eduardo. O Eduardo só mandava bom dia, tudo bem? Tchau. Era assim. A gente não misturou as situações, mesmo no tempo de namoro, né? Que é aquela, ai, meu príncipe. Não, meu príncipe, ok, mas Deus foi em primeiro lugar. Então, cada um ia. Muitos maranatas eu ia sozinho, aí ele perguntava se estava precisando, que ele era meu braço direito, né? Ele era meu severino. Quando não tinha as coisas, Eduardo, vem aqui. Então, ele, e aí, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, agora tô se virando com outro severino, né? Porque você não tá... Quantas das vezes tinha retiro de um lado, o retiro de mulheres que eles fizeram? Eu organizei tudo, fiz, tipo, as inscrições, organizei. Ó, Eduardo, agora você cuida porque eu tinha um Maranatá. Ou, às vezes, ele ia de carro, ficava um pouquinho no Maranatá e fazia a outra parte dele. Então, a gente nunca fala assim, não, você tá namorando comigo, então você não vai fazer sua missão. Não, a missão é dele. Sempre foi assim, a missão é sua. Noivado também é a mesma coisa, a missão é sua. Então, você vai. Não separar Jesus
Jesus aqui, ó, você já me deu meu José e agora eu vou seguir meu bando. Não. A gente sempre foi assim, muitas das vezes nem parecia que a gente era namorado. Muitas das vezes, né, Eduardo? As meninas que falavam, eu acho que ia no Maranatá da Tati e da Jaque, e foi. É isso mesmo. A gente só apareceu, eu acho que no final do retiro, porque eu sempre fui eu sou muito acelerada mesmo, gente, muito, eu é muito calmo. Então eu sou a Severino, faço tudo. E o Eduardo, tá bom, vou fazer, calma. Eu falo que ele é a menina da relação e ele me segura. Aí eu não via o Eduardo. Eu não via ele de jeito nenhum, mesmo estando no mesmo local que ele. Porque Deus é em primeiro lugar e depois vem os demais. Entendeu? E ele sempre aceitou desse jeito, né? Porque é a mesma coisa que ele. Quando ele tá na frente, ele também é assim, gente. Muito importante a gente entender Acho isso. que por isso que a gente se deu bem. Também vem de encontro com o que a Jaque falou. Ela não é propriedade minha, eu não sou propriedade dela. Exatamente. Então, só que a gente trouxe exemplos na igreja, só que a gente é jovem, a gente trabalha, a gente tem faculdade, a gente tem família, a gente tem a gente tem amigos, a gente tem amizade. Então, no tempo de namoro, a gente tem o casamento, depois a gente entra nesse ponto. Aí realmente muda a situação. Mas nesse tempo, a gente tem que saber dividir as coisas. Tem que saber organizar o tempo. Amém? Amém. Amém. Amém! Glória! Eu queria partilhar agora é algo que eu senti no início na oração dessa partilha. Eu vou ler um trechinho da palavra, tá em 1 Timóteo, capítulo 2. Depois eu mando os trechos do catecismo, para quem quiser ler esse trecho da palavra de Deus. Mas o desejo que eu sentia no meu coração, como eu comentei, é muito bom mesmo. Como eu estou feliz de estar participando, partilhando aqui com vocês. Como eu estou feliz, como meu coração ele se alegra de poder partilhar, mas de poder viver esse momento aqui com vocês. De poder viver esse momento. O tempo de espera é um tempo de encontro. O tempo de namoro é um tempo de viver também. De viver esse tempo que nós estamos vivendo agora. O desejo do meu coração, quando vocês se apresentavam e quando a gente rezava, é que vocês se encontrem consigo mesmo. O desejo do meu coração, Eduardo, é que vocês se encontrem, é que essa partilha ela seja para a glória de Deus, que vocês incendeiem no coração de vocês um desejo de viver todos esses tempos, todo o tempo de espera, tempo de discernimento do namoro, tempo do namoro, um desejo de viver, de descobrir que vale a pena. Que essa cartilha aqui ela não seja algo didático. Por isso que eu não fiquei olhando aqui, eu perdi a ordem muitas vezes, porque eu não queria me prender na cartilha. A cartilha ela é boa, ela é o discernimento, é o nosso norte, mas hoje, assim, eu acredito que é o desejo de Deus, do Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração, de acender no coração de vocês essa vontade de descobrir essas riquezas, de viver cada tempo, cada momento, e que seja quebrado todo aquilo que a gente pensa, isso é chato, isso é regra, é um negócio, é rédea. Não. Isso é liberdade. Isso, viver a cartilha é verdadeiramente a liberdade. Viver aquilo que eu trouxe no catecismo, de você se reencontrar e ter domínio de si mesmo, é você ser livre, não ser escravo dos seus pensamentos, ser escravo das suas manias, ser escravo dos seus jeitos. É verdadeiramente ser livre, é verdadeiramente ser feliz. Se a gente
descobrir essa riqueza em todos esses pontos que a gente partilhou hoje, você vai ser feliz. A gente vai ser feliz. Não sei quanto tempo você está solteiro, esperando. Se você encontrar a riqueza de viver esse tempo, você vai ser feliz no seu tempo. Não sei quanto tempo você está namorando, esperando noivar. Se você viver a riqueza desse tempo, você vai ser feliz nesse tempo. Não sei se tem alguém noivo que teve que... Eu tenho muitos amigos que estão noivos, que tiveram que adiar os casamentos, tiveram que replanejar os seus sonhos. Se você descobrir a riqueza de viver esse tempo, você vai ser feliz nesse tempo. Nesse tempo é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de liberdade e é um momento de felicidade. É uma felicidade que vem do céu, uma felicidade que vem de Deus, é uma felicidade que vem do Espírito Santo de Deus. Se tudo que eu falei, a maioria, 90% a gente esquece. 90% do que eu li aqui no catecismo da palavra, a gente esquece. Mas se você tiver dentro do seu coração o desejo de viver aceso, essa alegria, você descobrir o tesouro de que é viver cada momento, você vai viver. Você vai viver e você vai ser feliz. Você vai ser feliz. O Espírito Santo de Deus agora, ele confirma no meu coração, no coração da minha esposa, no coração de cada um que está participando agora, esse desejo de buscar essa alegria, esse desejo de viver cada momento, e que caia por terra em nome de Jesus todo desespero, todo medo. Caia por terra aquele pensamento que nós temos, isso daí é uma regra, isso é muito chato de se viver. Hoje o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova ótica. Tira do nosso olhar, da nossa visão, Senhor Jesus, aquilo que nós achamos que é ruim. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Livra, Senhor Jesus, o nosso coração e o nosso pensamento de todas as mentiras de Satanás ao longo do nosso tempo, ao longo dos relacionamentos negativos que nós vivemos, Senhor Jesus. A partilha, ela é um momento de cura e de libertação. Meu casamento, na vida desses meus amigos, que há muito tempo eu não via, na vida desses novos amigos que hoje eu fiz. Senhor Jesus, eu louvo e eu agradeço por essa noite. Meu coração, ele transborda de alegria. Por esses novos rostos, por essas novas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Por esses amigos que eu tive a oportunidade de rever. Pelo momento que eu pude ser canal da graça de Deus, do céu, Senhor Jesus. Hoje existe uma grande manifestação de Deus nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E você toma posse, meu irmão, você toma posse. Você, jovem, você, mulher, que sofreu nos Jovens Sarados, assim como a Joana sofreu. Que você tome posse desse novo tempo na sua vida. Vive esse tempo de encontro consigo mesmo. Vive esse tempo de alegria e de felicidade que Deus vem depositando e acendendo no teu coração. Você vai ver que nada, nem ninguém vai te afastar nem mais da missão, nem de Deus. Isso a gente toma posse para tudo que nós vamos viver. Vai em frente. Continua firme, meu irmão. Continua firme, meu irmão. Você que está conhecendo agora a missão Jovens Sarados. Mano,
É muito louco isso. Eu falo para você com propriedade. Eu já experimentei muita loucura nessa vida. Vai de cabeça. Não é? É uma loucura que vale a pena você ficar aí solteiro por um tempo. Você vai se descobrir o quão precioso você é. Quando eu comecei a namorar com a Joana, sofri uma tentação muito grande. De que eu não era digno de ter ela como a minha namorada, logo no início. A Joana, ela vive num ambiente de trabalho onde tem muitas pessoas, de executivos. Eu falei, ela não vai ver nada em mim. O que ela vai achar em mim? O Espírito Santo de Deus já veio logo e soprou no meu coração. Você é um homem honesto. Você é um homem de Deus. Você é um homem que reza. Você é homem, você é jovem. Você é menino, você é rapaz. É cheio de qualidades que talvez nenhuma moça lá fora enxergou ainda. Mas Deus enxerga. Você é um homem de Deus. Você é honesto. E você é fiel. Isso basta. Isso basta. Toma posse. E aguenta firme. Vamos rezar?